Olá, graça e paz, povo de Deus. Um ótimo sábado, né? A todos nós. Para a glória de Deus, estamos aqui para o 6º dia de oração e jejum, pedindo que Jesus venha destruir, né? Jesus destrói as obras do diabo. Amém? Amém. Então, nosso versículo desta campanha é 1 João 3:8, né? Que diz que foi para isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje, como Deus estabeleceu para nós, nossa organização aqui, que o sábado é dia de orar pelos enfermos, né? Pelas pessoas que estão doentes. E assim nós vamos fazer. Mas vamos primeiro ouvir a palavra de Deus, que está lá no livro de Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, vamos falar de Bartimeu, né? O cego Bartimeu, o cego que recuperou a visão, né? Jesus fez ele ver novamente. Amém? Então, Amém. Marcos 10, do 46 ao 52. Marca aí na sua Bíblia. E 1 João 3:8, que é o tema da campanha. Jesus destrói as obras do diabo. Amém? Então, vamos ouvir o louvor e depois nós vamos à oração de palavra. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Vai te curar, você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar, te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Vai te curar, se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Tudo é possível que crer. Meu irmão,
Deus. Jesus vai nos abençoar, amém? Você crê nisso? Que bom. Então creia, porque tudo é possível ao que crê, amém? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, ó Deus, porque Tu estás no controle de tudo. O Senhor não perde uma guerra, uma batalha, uma luta. O Senhor é aquele que nos auxilia, que nos guia pelo caminho da verdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem abençoando cada vida que aqui está. Vem colocando mais fé em nós, vem fazendo o Teu mover, o Teu trabalhar em nossas vidas. Transformando a nossa vida, Pai, num testemunho de louvor ao Teu nome. Oh, Deus de glória, Deus de poder, estamos aqui no 6º dia, clamando para que haja cura, libertação, milagres, maravilhas da Tua parte, Senhor, e para que Jesus venha destruir todas as obras do diabo, toda obra de voodoo, de encantamento, de bruxaria, todo mal invocado, pago, desejado, obras de maldade, obras de inveja, não vão prevalecer contra o Teu povo, porque a Tua palavra diz que o mal não vai prevalecer, que não vale encantamento, não vale feitiço, que nada disso prevalece. Então nada disso prevalecerá, porque essa é a Tua palavra, é a Tua verdade, Jesus. Ó Deus, abençoa cada vida que aqui está, que eles não saiam sem ser edificados, sem serem limpos, lavados pela Tua palavra, em nome de Jesus, que a Tua palavra é eficaz, é verdadeira, ela é poderosa e ela transforma vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então, né, nessa palavra que Deus falou para mim. Eu estava orando, disse, Deus, que palavra que eu vou, né, falar hoje. E veio na minha mente, né, Bartimeu. Então vamos de Bartimeu, né? Vamos falar sobre Bartimeu. Amém, amados? Então, Amém. Bartimeu está lá no livro de Marcos, né? Livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Vamos, então, falar deste cego, né? Que recuperou a visão, da fé dele, né? Esse texto é mais um texto que fala de fé. Para nós vermos como a fé é importante na nossa vida. Amém? Amém. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, era cego e estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória Amém. a Deus. Aleluia. A história de Bartimeu é extraordinária, assim como a história da mulher do fluxo de sangue, assim como a história do Jairo, né? Todas essas histórias, homens e mulheres de fé, que mesmo diante da sua situação sendo tão, né, precária, a situação deles sendo uma situação difícil para nós que somos homens resolver, eles decidiram colocar a sua fé naquele que podia e que pode resolver o problema, né? Nós vemos que Jairo tem a sua filha doente em casa, que o quadro dela de uma doença passa para uma morte, ela vem, o quadro piora, a menina morre, né? Mas Jesus diz para Jairo: Jairo, não se preocupa, a menina só está dormindo. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo há anos perdendo sangue, perdendo força, perdendo juventude, perdendo dinheiro, indo de médico em médico, mas essas histórias têm em comum uma coisa: estas pessoas ouviram falar de Jesus, né? Então,
nós vemos aqui nesse ouviu que era Jesus, ouviu falar de Jesus, ou simplesmente viu os milagres de Jesus, o quanto o evangelho é importante na nossa vida, o quanto falar de Jesus Cristo é importante, o quanto pregar às nações, no meu bairro, na minha cidade, no meu trabalho, é importante falar de Jesus, porque ainda há pessoas que andam por aí, doentes, enfermas, precisando de libertação, precisando de cura, precisando destravar na vida financeira, a todas as áreas. Tem pessoas que são paralisadas, estão como Bartimeu está, parado à beira do caminho. O que significa estar parado à beira do caminho? Significa que há uma área da vida da pessoa que está parada, que travou. Amém? E só quem sabe o que é estar parado à beira do caminho para entender o que é estar parado à beira do caminho. Diz que ele ficava parado à beira do caminho pedindo esmolas. E vocês sabem aquela música? É todo dia a mesma coisa e você se cansou. É isso que Bartimeu estava passando. Todo dia vivendo a mesma coisa. Todo dia sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E também sendo ignorado pela sociedade, ignorado por algumas pessoas, né? Porque ele era cego. E ele não podia ver. Então, essa cegueira impedia talvez Bartimeu, ou com toda certeza, impedia ele de se levantar, de se movimentar, de trabalhar em outras coisas, de até mesmo ir embora daquele lugar, de tentar novas oportunidades, de trabalhar, de viver, de casar, de ter relacionamentos, né? Eu não sei o que Bartimeu carregava no seu coração, quais eram os sonhos que ele tinha, mas ele estava ali naquela situação e certo que ele queria mudança, é que quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele se põe de pé, ele começa a gritar e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não está falando, Jesus, tem misericórdia de mim, com uma calma, com uma tranquilidade, ele está aos gritos. Porque quem necessita de um milagre, quem necessita de mudança, quem passa por dor, quem passa por enfermidade, quem passa por sofrimento, a essas alturas do campeonato não está mais pedindo, já está clamando, já está gritando. E era isso. Bartimeu já estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez Jesus estivesse a poucos passos dele, mas ele estava gritando porque Jesus não estava tão perto assim dele. Ele estava gritando para ser ouvido e tinha uma multidão, né? Uma multidão que talvez gritasse, falasse, não sei o que eles estavam fazendo. Mas muitos olharam para ele e disseram: fica quieto, te cala aí. Repreenderam Bartimeu. Não queriam que Bartimeu falasse, que Bartimeu gritasse, mas Bartimeu não se intimidou e gritou ainda mais para chamar a atenção de Jesus. E ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus parou e disse: chama ele aqui. Vai lá, os discípulos chamar ele. E os discípulos foram lá chamar. Chamaram Bartimeu, disseram: vamos, se levanta aí, se anima, se levanta, se ajeita, que o mestre está chamando. Ele lançou a capa para o lado, de um salto ele se pôs em pé e se dirigiu até Jesus. E Jesus perguntou para ele, não que Jesus não soubesse: o que tu queres que eu te faça? Porque muitas vezes nós choramos, nós nos lamentamos, mas nós não falamos o problema para Jesus. E Jesus quer saber qual é o nosso problema, qual é o motivo da nossa paralisação, qual é o motivo do nosso sofrimento, qual é o motivo da nossa dor. Jesus queria saber. Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus no versículo 51, o que tu quer que eu te faça? E o cego respondeu: eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Isso revela que Bartimeu está falando da sua necessidade, falando do seu problema. Ele queria ver. E Jesus disse para ele: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então esse cego foi curado, mas a atitude dele é o que nos revela, é o que traz a cura para nós.
O que é que traz a cura para nós? O que é que traz a restauração para nós? O que é que traz libertação até nós? O que é que traz transformação de vida? O que é que salva? O que é que liberta? O que é que cura? É a nossa fé. É a nossa fé, porque a fé vem através de uma atitude. Nós temos uma atitude, nós tomarmos uma decisão, nós nos movemos, ir de encontro a Jesus, pedimos ajuda, pedimos socorro. Só sabe, só testemunha quem tem fé e quem se movimenta e quem faz de tudo para tocar em Jesus, chegar até Jesus e falar o seu problema para Jesus, e Jesus Jesus age. Jesus agiu em favor da vida de Bartimeu. Bartimeu passou por esse caminho, né, de estar ali esquecido pela sociedade, esquecido por muitos, mas ele ouviu falar que Jesus estava vindo aí, e tanto que ele conhecia Jesus, que ele chegou, ele gritou, mestre, filho de Davi. Olha a importância da pregação do evangelho, de nós estarmos falando de Jesus. Talvez você pense assim, eu prego tanto, eu falo para o meu irmão, para minha irmã, para o meu vizinho, na minha rua, no meu bairro, mas parece que ninguém quer ouvir falar de Jesus. Mas não se preocupa, meu amado. A vida, ela vem, né? E muitas vezes vem problemas na nossa vida, que agora tá tudo bem, mas daqui a pouco eu vou ter um problema, uma ansiedade, uma depressão, uma dor, uma luta, e eu posso ir no meu pai, eu posso ir na minha mãe, eu posso ir no meu vizinho, eu posso falar para todo mundo, mas ninguém vai conseguir resolver o meu problema, porque o meu problema não é para me matar, não é para me humilhar, não é para me deixar prostrado, caído, triste, deprimido. O meu problema é para a glória de Deus, amém? A minha doença é para a glória de Deus. A libertação que eu necessito é o meu testemunho de fé, meu testemunho para levantar outros amanhã. Tá entendendo? Ele ficou ali muito tempo parado à beira do caminho, muito tempo pedindo esmola, muito tempo com a vida parada, travada, necessitando enxergar. Então que Jesus abra os nossos olhos hoje, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há cura, não há libertação, não há transformação, não há salvação longe de Jesus Cristo. E Bartimeu entendeu que Jesus era a solução para o problema dele. Ele disse, Jesus, filho de Davi, a tua misericórdia, é isso que eu quero. Chama a atenção de Jesus, chamando a atenção, pedindo a misericórdia. E quem clama por misericórdia, que Jesus não dê atenção, porque Jesus está onde nós dizemos que Deus ouve a oração do justo, que Deus ouve o clamor, Deus ouve aqueles que clamam. Então, se você está com algum problema, saiba que ninguém vai resolver o teu problema, o que vai resolver é a tua fé. Jesus disse, vá meu filho, disse Jesus, vá, porque a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele destravou, ele saiu da beira do caminho, porque ficar à beira do caminho, tem problemas de se ficar à beira do caminho, sim. Aonde as trevas vêm e nos travam mais ainda e nos diz que nós não temos condições de sermos curados, não temos condições de prosperar. Que vozes são essas? Eu repreendo toda a voz maligna, toda a voz satânica, diabólica, infernal que tem buzinado nos seus ouvidos, na sua mente, de que você não vai romper, de que você não vai ser curado, de que não vai entrar salvação nessa casa. Está repreendido em nome de Jesus. Porque Bartimeu tem aquelas vozes dizendo, cala-te, fica quieto, você não vai sair dessa situação. Às vezes o inimigo levanta as vozes, né? Às vezes é nosso pensamento, pensamento de desistência, pensamento de que as coisas não vão melhorar. O que é que tem que cair por terra hoje? O que é que tem que cair por terra hoje? O que é que está te impedindo de gritar que nem Bartimeu, de clamar que nem Bartimeu? Jesus, eu preciso de ti, preciso da tua misericórdia, filho de Davi. Ele precisou de Jesus e todos nós precisamos. Às vezes nós achamos que as pessoas vão resolver os nossos problemas, mas ninguém resolve os nossos problemas. Resolve nós dobrarmos os joelhos e clamarmos pela misericórdia.
clamarmos, que Jesus venha em nosso socorro. Jesus vem e pergunta: o que tu quer que eu te faça? Mas esteja pronto para responder. Eu quero cura, eu quero libertação, eu quero sair dessa crise financeira, eu quero sair desse tempo de derrota pessoal, eu quero sair desse marasmo, eu quero sair dessa paralisação. Amém, irmãos? Então, Amém. essa é a palavra de hoje. Jesus pode te curar, te salvar, te libertar. Jesus pode te tirar da crise, Jesus pode te tirar da dor, mas clame a Ele, faça como Bartimeu. Clame, Jesus, filho de Davi, eu preciso de um milagre e só Jesus pode fazer. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então hoje, vamos orar para Jesus destruir as obras do diabo, porque ele veio para isso, se manifestou para destruir as obras do diabo, se manifestou na terra para curar, libertar, salvar. Vamos crer e vamos pedir que Jesus tome, o controle das nossas vidas. Declara assim: Jesus, tu tens o domínio total e completo da minha vida. Eu declaro que o Senhor é o meu Jesus, o meu Salvador e o meu Senhor, e nenhum mal vai me paralisar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e clamamos assim como Bartimeu. Nós precisamos de um milagre, precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de mentes renovadas e transformadas pelo Teu Espírito Santo. Que a unção que despedaça o jugo desça aqui agora, nesse momento, invada o lar, invada a casa, a vida daqueles que querem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pai, eu declaro cura. Nós queremos cura para os doentes, aqueles que estão com câncer nos ossos, na pele, nos órgãos, no sangue, Pai. Visita agora cada parte do corpo, cada parte da alma, Senhor. Pessoas que precisam curar a alma abatida, traumatizada, amargurada, rejeitada, humilhada. Cura as feridas, coloca um bálsamo, Espírito Santo, e paralisa essa dor, paralisa todos esses pensamentos de humilhação, tudo aquilo que ela ouviu, Espírito Santo, que ainda dói, que ainda paralisa ela, Senhor, de romper, de crescer. Em nome de Jesus Cristo, toca na mente, cura a mente negativa, derrotista, que só pensa em parar, que só pensa em ficar parado à beira do caminho. Meu Deus, traz romper, traz quebra de toda obra maligna, de toda obra do diabo, obra de voodoo, bruxarias, feitiçaria, toda obra de maldade, inveja, feitiço, encantamento, todo mal que foi feito contra esta vida, contra a saúde, contra a casa, os negócios, a mente, o corpo. Paralisa agora todo mal, e todo mal é quebrado. A unção que despedaça o jugo desce agora, tirando todo o peso, trazendo leveza, levando para águas tranquilas, meu Deus, águas tranquilas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por quem tem ansiedade, depressão, que o Senhor venha agir na vida desta pessoa, curando, tirando, Senhor, da tremenda tristeza e profunda que ela tem na alma, na mente dela, Senhor. Cura a síndrome do pânico, cura todo o medo, repreende o medo, a tristeza, a dor. Cura a coluna, aqueles que têm escoliose, lordose, aqueles que estão com os ossos quebrados. Vai tocando, Jesus, e vai restaurando, vai grudando osso no osso. Em nome de Jesus, aqueles que estão com os joelhos, as pernas, com dores nos músculos, com desgaste no joelho, meu Deus, toda a dor vai sendo paralisada. Que não haja necessidade de cirurgia, de procedimento cirúrgico, em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que vão passar por cirurgias, por procedimentos complicados, difíceis, vai na frente, Jesus, prepara a cirurgia, prepara os médicos, que tudo possa dar certo, que venha se recuperar, que não fique com nenhum trauma, com nenhum problema, meu Deus, em nome de Jesus, seja restaurado completamente. Eu derramo o sangue de Jesus Cristo do alto da cabeça à planta dos pés, e que haja cura total, que haja libertação, que haja agir de Deus em teu favor, curando todo o mal, curando toda a enfermidade e te dando saúde, te renovando a mente, o corpo e o espírito, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, todo mal é quebrado agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Não esquece de orar, não esquece de ler a palavra, né? Se você está lutando aí contra obras malignas, já entendeu, né? O porquê da luta, o porquê do levante.
se levante você também. Se levante em oração, em jejum, que para vencer é só assim, é de joelho mesmo, orando e clamando para que Jesus Cristo nos ajude. Fica na paz, Senhor Jesus.